Olá, este é o canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Eu espero que compartilhem os meus vídeos, deem um like ou dislike e se inscrevam no meu canal, porque é importante que todos os assuntos que vêm aqui a ser falados, a serem mencionados, que sejam partilhados para que cada vez mais as pessoas tenham a consciência da realidade das situações que têm vindo a ocorrer na congregação cristã a nível mundial. No vídeo anterior foi acerca da Inglaterra, no anterior foi, aliás, a Itália, a Inglaterra, a Espanha e Portugal, aqui, este cantinho do céu. Peço a vossa atenção para mais um áudio do irmão Fernando Teixeira, onde ele relata as falcatruas que foram executadas no tempo em que ele era cooperador de adultos e até mesmo ancião. Estejam atentos, ouçam por favor, e até onde mesmo diz que ele conta, o irmão Fernando Teixeira, que ele foi considerado analfabeto, o humilharam a esse ponto. E quem o humilhou foi alguém que nem sequer tem a dignidade de apontar o dedo. Porque se deste lado, daqui, se comparasse a esse senhor presidente atual dos anciães, eu diria assim, senhor ancião presidente, eu teria muito que lhe apontar. Acredito que teria. Mas eu não quero descer ao seu nível, um nível mais baixo, embora o senhor seja formado em direito. Mas eu quero lhe dizer que eu poderia atingi-lo de uma forma muito mais cruel do que aquilo que o senhor fez com o ancião Fernando Teixeira. O irmão Fernando Teixeira. Para nós, ancião, irmão, isso não tem qualquer interesse. Ou seja, analfabeto, ou semi-analfabeto, ou doutorado, ou não doutorado. O que importa é o que está dentro do coração. E isso, senhor ancião presidente daqui de Portugal, quero lhe dizer que o senhor deveria aprender muito com estas pessoas mais simples e devia ser mais humilde. Ou o senhor já se esqueceu das suas raízes, da sua tristeza que tem ao longo da sua vida? Sabe que eu, pelo menos eu, graças a Deus, eu conheci os meus pais, tive contacto com eles. Fui criada também por pessoas analfabetas, praticamente. Meu pai aprendeu a ler com a minha mãe, mas eu tenho muito orgulho neles, pelas pessoas que eles foram. E o senhor? Será que os seus filhos têm orgulho em si? Será que os seus netos têm orgulho em si? Como sendo o presidente da congregação cristã em Portugal? Mas vamos ouvir este áudio que é muito interessante. Irmã Laurinda, a paz de Deus para a irmã e para todos que são a favor da verdade. Amém. De Deus, que é Jesus Cristo e a sua santa palavra. E quem estiver nesta comunhão e nesta sinceridade espiritual e não olhar a ser familiar, amigo, para condenarem algum dos seus irmãos que chora inocentemente diante de Deus por estar a ser condenado injustamente. E no que Deus se está a desagradar, a reprovar quem julga pela mentira, pela inveja ou pela amizade e pelo poder de algum estatuto ou autoridade que possua. Se está a enganar a si mesmo e a encaminhar os que apoiam para o abismo, porque o nosso justo juiz nunca apoiou a injustiça. E naquele dia o inocente entra e o que praticaram a injustiça ficarão de fora, porque a salvação é pessoal. Nem filho salva pai, nem marido esposa, e vice-versa. Olhemos que o Senhor Jesus disse, aqui tudo se conclui. Quando lhe disseram, mestre, está lá fora tua mãe e teus irmãos que te querem ver. Ele estendeu a sua mão abençoada e disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, sois todos vós que fazeis a vontade de meu Pai que está nos céus. E confirmou, vós sereis minha mãe e meus irmãos. Amém.
O irmão Teixeira, ancião de Deus, tirado do papel da congregação, louvado seja Deus, por todo este esclarecimento que é bíblico e que Deus me dá a graça de pregar a verdade e que não pode ser negada, porque para pregar a verdade não é só na congregação, é na rua e nas praças, nos montes, nos desertos, onde o Senhor e os discípulos pregaram muitas vezes e multidões se converteram. Só num dia, na pregação de Pedro, Deus converteu 5.000 almas. E Pedro era analfabeto. Não é como disse uma vez o presidente dos anciãos de São Roque para o irmão Teixeira, no almoço da ordenação do diácono do Algarve, que muitos ouviram e diáconos. E diáconos presentes, que ele disse que os irmãos, para terem ministério, deviam tirar um curso literário, que uma irmã lhe disse: irmão, e aonde ficará a parte espiritual? Querendo ele dar a chega para o irmão Teixeira. Só que o irmão Teixeira é superior, porque está escrito: Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, o que nem ele, nem ninguém abriu para cima de 15 congregações, e fez batismos nos rios, e Deus chamava multidões de almas, e tudo para a glória de Deus. E era analfabeto. Agora, se eu não fosse, quantas congregações tinha aberto? 0. E quantos batismos tinha feito? 0. Mas quantas este ancião, na comunhão dos demais anciãos de Lisboa, fecharam congregações? Podem somar. E quantos irmãos tiraram do ministério? Podem somar. Quantas igrejas atribularam? Podem somar. E quantas igrejas dividiram? Podem somar, etc. Este ancião disse um dia para o irmão Teixeira de caras e diante de Deus, que tudo vê, que se tivesse vergonha não escrevia tantas cartas para o ministério, que ele tinha lá um arquivo que já estava cheio, como me humilhando e desprezando por eu ser semi-analfabeto, porque eu escrevia mesmo muitas cartas, porque nas reuniões em Lisboa, pelas amizades e negócios que faziam no escuro, não resolviam nada. Antes, com os anciães que vinham do Porto atender as nossas reuniões, encobriam, como os desvios nas compras das instalações do Alto do Pina, como na coleta para a refeição dos irmãos que trabalhavam na construção clandestina, os desvios de milhares na obra da piedade. E o tesoureiro a chorar e disse diante de mim e do administrador de Lisboa, ser verdade, e que este dinheiro estava na conta dele e da do ancião mais velho no Alto do Pina. E o diácono comprava remessas de Bíblias na Casa da Bíblia, aqui em Lisboa, pelo desconto que lhe faziam, para que na venda para a Irmandade desviasse o desconto, quando as deviam mandarem vir da administração do Porto. O que foram para cima de 200.000 euros que desviaram. E como o irmão Teixeira era cooperador, ainda na primeira central, acompanhou e transportava os anciãos de Lisboa e do Porto para todos estes movimentos e negócios que faziam. O que, por ser cooperador, não tinha acesso aos quartos e quartinhos, como diz a irmã Laurinda, aonde estes anciãos faziam estes negócios no obscuro para encobrirem estes desvios. E como o irmão Teixeira, na inocência, contribuiu com a coleta, o que não era pouco, e mais a Irmandade. E quando descobriu e se inteirou da verdade e possuiu os verdadeiros documentos que confirma, jamais se calou. E como em Lisboa, no Alto do Pina, era uma ninhada de ratos com a comunhão da cúpula dos anciãos dos mais velhos do Porto, e que diz o presidente dos anciãos de São Roque, na ata de 2013, 29C, em que condenaram este ancião em acusação para o tribunal, louvado seja Deus, que até aqui são fracos de espírito, em dizerem que enquanto este ancião esteve ausente, a obra de Deus em Lisboa, tudo decorria em ambiente pacífico e harmonioso. E também nas Galinheiras tem uma ata que a Irmandade e o irmão Teixeira
com uma coleta para um terreno e construção no valor de 110 mil. E a Câmara ofereceu um terreno de 2.000 metros e um irmão do Rio de Janeiro mandou às galinheiras um cooperador e um diácono, onde tivemos as reuniões em casa do irmão Robertinho, em que nos disse que este irmão do Rio de Janeiro, lá no Brasil, que Deus lhe fez saber de pagar toda esta construção para as galinheiras. O que a cúpula e o presidente dos anciães de São Roque rejeitaram e anularam este projeto. E este foi o motivo das cartas que eram escritas para saber para onde foram estes grandes valores. O que até hoje a cúpula não respondeu. É este o ambiente pacífico e harmonioso? Me respondam que ainda estou a aguardar e que a Irmandade que todos contribuímos, eu já comprei uma protona de massagens ao diácono que foi para o Brasil, o irmão Ezequias, que também sofreu na mão desta cúpula no seu ministério. E para não me cansarem em aguardar o resultado, encerro este áudio, o segundo segue já. Irmão Fernando Teixeira, enquanto que uns pedem coletas de intenção para construir igrejas fenomenais com grandes, abultadas quantias, o irmão teve na sua posse, na sua mão, de construir uma igreja aí em Lisboa e em que a construção seria gratuita. Isto é controverso, sinceramente. Não sei aonde é que se pode pedir qualquer explicação. Ou será que isto não tem explicação? Quem é que está a ficar doido? Quem é? Somos nós ou são eles? Eu acredito que sejam eles. No entanto, irmão Fernando Teixeira, eu tenho aqui a mensagem que o irmão me deixou no meu WhatsApp para eu ler e que depois vou fixar também na parte da comunidade e vou ler isto para que o Ministério daqui de Portugal, da cúpula e principalmente do Porto, e quero dizer ao senhor ancião presidente dos anciães que as coisas não vão ficar por aqui, porque há assuntos diversos de vários pontos do país e se calhar será melhor fazer uma lista das perguntas que têm vindo aqui a ser feitas pelo canal da Verdade, como diz o irmão Fernando Teixeira, e por esta equipa maravilhosa em que eu tenho a honra de ter os anjos de Deus, os anjos da verdade a meu lado, para que tudo isto venha ao de cima, não é? Como o azeite, a verdade vem ao de cima e é colocado nos telhados. Então eu vou ler este comunicado que o irmão Fernando Teixeira me deixou. A paz de Deus. Amém. Irmã Laurinda, o irmão Teixeira, ancião de Deus, com o nome tirado do papel da congregação, mas escrito no memorial de Deus, como Deus me fez saber, se a irmã sentir de publicar, já que pode orar, se Deus me faz saber de ir para uma live, tem aqui uma pequena palavra que eu não consigo entender. Já que orar a Deus se faz saber de ir para uma live. Se a cúpula dos anciães continuar a não aceitar a reconciliação, para que não digam que o irmão Teixeira não os avisou, porque sempre o fiz para que nunca tenham que dizer, e esta live será presencial no seu canal da Verdade, com perguntas e respostas. Se pretender, pode e deve convidar o ancião da Ariosa, o de Valbon e o presidente dos anciães, já que tenho prazer em responder às suas perguntas e sozinho não terei receio de responder, na presença de Deus, em que nos encontramos e devemos falar a verdade. Desde que Deus me chamou, a minha crença tem sido cheia de mistérios e ainda não falei do que Deus me faz saber de manifestar, os quais são dignos de ser ouvidos. Também dizem respeito
aos anos do meu ministério. Deus abençoe. Amém. Pronto, está aqui, já está lido. Eu vou colocar na parte da comunidade para que todos possam ler. E, irmão Fernando Teixeira, sabe uma coisa? Costuma-se dizer que os cães ladram e a caravana passa. Não se sinta inferiorizado. Eu sei que o irmão não se sente inferiorizado por este ancião presidente se achar que é alguém mais inteligente, por ser escritor, por ter um blog onde escreve os seus desabafos. Não tenho nada contra isso. Até admiro quem seja escritor, quem seja pintor e que possa merecer a minha consideração e a minha total aplauso perante tais atos. Mas, senhor ancião presidente, humildade é preciso no seu coração. Busque enquanto é tempo, porque olha, de um momento para o outro nós deixamos de existir. E, meus queridos, eu vou-vos deixar para o próximo vídeo e que vai ser do irmão Fernando Teixeira, a continuação do áudio. Fiquem bem, Deus vos abençoe. Beijo no vosso coração.